Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Perdas no petróleo e também as informações sobre o lançamento do pacote de medidas tributárias por parte do governo para garantir a arrecadação de 2018 fizeram com que o dólar operasse em baixa na maior parte do dia. Mas no fechamento de mercado, a moeda americana terminou a segunda-feira dentro da estabilidade. Dólar comercial, portanto, nesta segunda-feira, terminando o dia a R$ 3,12 mais 60. É a mesma cotação da última sexta-feira, portanto. Enquanto isso, o índice Bovespa, que mede as principais ações brasileiras aqui na B3 em São Paulo, terminou a segunda-feira em alta. Durante a manhã, o Ibovespa já operava em alta, renovando a mínima de 67.773 pontos. E no fechamento do dia, índice Bovespa com alta de 1,55% aos 67.939 pontos. O mercado do campo começa trazendo as primeiras informações do tempo para a região do sudeste brasileiro com Nadiara Pereira dos estúdios da Somar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. O tempo seco que tem predominado sobre o sudeste do Brasil tem deixado os níveis de umidade do solo em estado crítico, principalmente no estado de Minas Gerais. Aqui no norte do estado, o nível de umidade chega abaixo dos 10% e as pastagens ficam cada vez mais secas. Tem chovido de forma mais frequente apenas no leste de São Paulo. Voltou a chover na última semana e por isso o nível de umidade varia até os 50% nas áreas em verde do mapa. Ao longo desta semana não tem previsão de chuva significativa sobre o sudeste do Brasil, mas a partir da próxima semana a passagem de uma frente fria volta a trazer chuvas principalmente para o estado de São Paulo. Os maiores volumes de água devem atingir apenas áreas que fazem divisa com o estado do Paraná. Nas demais regiões são esperadas apenas chuvas isoladas e de baixos volumes de água. Entre os dias 18 e 23 de agosto é que a chuva será um pouco mais abrangente, com volume um pouco maior aqui entre o sul e leste paulista e também deve voltar a chover entre o sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só que nas áreas mais críticas por causa da seca no norte mineiro, não tem previsão de chuva significativa nesses próximos 15 dias. E o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural, continua sendo assunto aqui no mercado do campo. Isso porque, apesar da publicação da MP 793 no dia 31 de julho por parte do governo no Diário Oficial da União, ela ainda não é suficiente para os produtores e para as entidades. Quem repercute o assunto é a repórter Camila Xavier, de Brasília. Após 3 meses de longa negociação, a medida provisória que trata da renegociação dos débitos do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural reduziu de 2,1% para 1,2% a alíquota da nova contribuição previdenciária, que passará a ser paga a partir de 1º de janeiro de 2018 por produtores e empresas rurais. Se tem como nós negociar, melhorar essa proposta nas emendas do Congresso, que é 120 dias, não pode ser. E é claro que esse dia é em função do que eles colocaram na medida provisória, que temos que pagar 4% de multa, que são em 4 meses até o final do ano, em função da responsabilidade fiscal, que também é um outro item que não nos serve. Se é 4%, por que não pode ser 1%? E quando você tem esse problema ainda, quando tu tem deduções, na verdade, então nós tínhamos uma dívida, porque não recolhemos o FUNRural. Aí teve a votação do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele é inconstitucional e com isso gerou uma inadimplência. Essa inadimplência ela está sendo rebatida na medida provisória e cria mais um problema. O que está rebatendo na medida provisória tem PIS e CONFINS. E isso não consta na medida provisória dizendo que tem que isentar o PIS e CONFINS desse desconto em cima da inadimplência. Apesar desta conquista, ela ainda não é o resultado final que a bancada ruralista esperava. A ideia é mudar a medida provisória, que tem uma proposta de até 15 milhões de dívidas ser descontado na receita mensal ou anual daquela empresa. E quem deve mais do que 15, apenas pegar a dívida e dividir por 180 meses, o que nós não concordamos. Nós queremos ampliar esse teto de 15 milhões, talvez para 80, para 100 milhões, vamos discutir isso. E a entrada também, onde a Receita colocou na medida provisória, uma entrada de 4%. 4% da dívida é do valor total.
Então é um valor pesado para se pagar nesse período, onde a maioria dos produtores já plantaram, já colheram, já venderam o seu produto e não tem esse dinheiro até o final do ano. Vai se tornar inadimplente com a entrada. Então a nossa proposta para o produtor rural, 1% de entrada em dezembro, e para os adquirentes, para a indústria, 1% dividido em 5 parcelas, que são valores muito altos. O que há de bom é que houve uma edição dessa medida. Isso evita que a Receita Federal execute os produtores de uma vez só. No entanto, aquilo que nós havíamos pedido ao governo não foi propriamente o que foi colocado no texto. E agora nós vamos emendar. Eu cito aqui um exemplo. E aqueles produtores que pagaram, que depositaram em juízo, por exemplo, e que com a decisão do STF tiveram esse dinheiro já utilizado, vão pagar 100% de multa e juro. Então nós temos distorções importantes, como a cobrança da Selic, o valor da entrada, o percentual da entrada é alto demais, descapitaliza o setor. Então nós vamos agora trabalhar no processo legislativo para adequar essa medida que, como ficou, ela não atende o setor agropecuário. A bancada ruralista e os produtores rurais ainda não têm muito o que comemorar. Veja a explicação técnica do que ainda falta ser feito em prol do setor produtivo. A medida provisória, ela precisa ser aperfeiçoada, né? Então, assim, acho que é importante agora os parlamentares apresentarem emendas, aperfeiçoar ela. Principalmente, a gente observa ali o prazo é muito exíguo. O prazo agora ficou para adesão dia 29 de setembro, é um prazo muito curto. Eu acho que é importante eles estenderem esse prazo pelo menos aí para novembro, dezembro. Há um outro pleito também que deve ser acatado, que é cinge no tocante a eventual julgamento futuro do Supremo, uma eventual modulação dos efeitos. No caso do julgamento lá no Supremo, reconheça a inconstitucionalidade dessa contribuição. Quem aderiu, eventualmente, esse financiamento poderia ou não ser alcançado por essa decisão. É importante ter uma cláusula que assegure, sim, o alcance a essa decisão. Outro ponto que também é importante alterar é a questão do índice de correção. A medida provisória veio em taxa Selic, eu acho que é importante, pelo menos esse IPCA, que reduz o índice de correção, para às vezes para não ficar impagável normalmente a dívida. Um outro ponto que a gente viu também é a não cumulatividade, que não veio, é um caso, por exemplo, do boi. O boi que compra um boi bezerro, ele engorda o boi e depois vende. Teria que abater aquele custo que ele já teve comprando um boi bezerro, só pagar sobre aquela diferença. Em 2008 a gente tinha essa dedução, realmente não teve, é uma proposta também a se pensar essa extensão aí para sementes, gado, que é justamente produto meio, para tentar isentar sobre essa possibilidade. Além disso, outros pontos que nós discutimos também, tem a questão dos adquirentes, né? A gente viu que o valor é muito baixo, 15 milhões. Tem que fazer um estudo aí para verificar se esses 15 milhões alcançam muitos adquirentes ou não, porque a medida provisória estabeleceu que até 15 milhões poderia pagar com 0,8% do sobrefaturamento. Só que pouca gente tem dívida dos adquirentes de até 15 milhões. Lembrando que o prazo final para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural é só até 29 de setembro. Camila Xavier para o SBA. E essa discussão em torno do Fundo Rural, ela continua. Produtores rurais estariam organizando uma mobilização para esta quarta-feira, pedindo emendas à medida provisória 793, publicada, portanto, no dia 31 de julho. Essa informação sobre a mobilização, ela foi divulgada hoje pela Agência Estado e teria sido recebida por uma fonte durante o 16º Congresso Brasileiro do Agronegócio, que está acontecendo aqui em São Paulo nesta segunda-feira. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Mercado do Campo está de volta, falando direto dos estúdios da B3 em São Paulo, ao vivo para você. Começamos com informações do café, que operou em alta nas 3 principais bolsas mundiais, tanto em Londres, quanto em Nova York, quanto aqui no Brasil. A valorização dos principais contratos futuros ficou acima de 1%. É o que você acompanha agora aqui no telão.
Começamos, portanto, com o café robusta na Bolsa Futura de Londres, de olho nos últimos negócios. Contratos com vencimento para setembro, negociados a 2.163 dólares a tonelada, uma alta de 1,02%. Contratos com vencimento para o mês de novembro, negociados a 2.157 dólares a tonelada, uma alta de 1,12%. Contratos para o mês de janeiro do ano que vem, a 2.132 dólares a tonelada, uma alta de 1,18%. E contratos para março do ano que vem, a 2.118 dólares a tonelada, a valorização aqui é de 1,14%. Do café robusta, vamos para o café arábica na Bolsa de Nova York. Começamos mais uma vez com os contratos para o mês de setembro, de olho nos últimos negócios. Contratos a $1,42 por libra-peso, uma alta de 1,35%. Contratos para o mês de dezembro, negociados a $1,45 ou centavos por libra-peso, uma alta de quase 1,30%. Contratos para março do ano que vem, negociados a $1,49 por libra-peso, novamente uma valorização acima de 1%, 1,25%, portanto. E contratos para maio do ano que vem, negociados a $1,51 por libra-peso, uma alta de 1,23%. E o café BM3 negociado aqui, o café BMF negociado aqui na B3 nesta segunda-feira, de olho no ajuste atual, contratos com vencimento para setembro negociados, portanto, a 169 dólares e 80 centavos a saca, uma alta de quase 1%. Contratos para dezembro a 175 dólares e 65 centavos a saca, alta de 1,41%. Contratos negociados para o mês de setembro do ano que vem foram 110 contratos. O mês de setembro é referência para o café. Negociados, portanto, a 181 dólares e 80 centavos a saca, variação positiva de 1,37%. E contratos para para setembro de 2019 a 191 dólares e 55 centavos a saca. Mais uma alta, portanto, acima de 1%. 1,35% é a valorização desse contrato de setembro de 2019. O Mercado do Campo, mais uma vez, traz a previsão do tempo com Nadiara Pereira, que fala agora da previsão para o sul do país. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. A chuva da última semana voltou a recuperar a umidade no solo em grande parte do sul do Brasil. Em toda esta área em rosa do mapa, o nível de umidade chega a 100%, que beneficia o desenvolvimento das lavouras de culturas de inverno. Agora, no oeste e norte do Paraná, regiões que vêm sendo mais afetadas por o período longo de estiagem não receberão volumes de água significativos. Ao longo desta semana vai voltar a chover sobre o sul do Brasil, só que os maiores volumes de água devem atingir apenas as áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina. As áreas mais atingidas devem receber até 70 milímetros ao longo desses próximos 5 dias. Aqui sobre o estado de Santa Catarina, a chuva será mais abrangente, mas com baixo volume acumulado. E no Paraná, chove de forma muito isolada entre o sul e leste do estado. Nas áreas mais secas, não tem previsão de chuva até o próximo final de semana. Agora, no decorrer da próxima semana, aí sim, a chuva volta de uma forma mais abrangente, com volumes mais significativos. Inclusive aqui para o meio-oeste paranaense, onde deve chover pelo menos 50 milímetros em 5 dias. Entre os dias 18 e 23, agora do mês de agosto, a chuva continua mais frequente e volumosa sobre o sul do Brasil. Desta vez com volumes maiores aqui entre o norte gaúcho e o interior paranaense, onde mais uma vez as áreas mais atingidas devem receber pelo menos 50 milímetros em 5 dias. O mês de agosto deve terminar com chuvas acima da média sobre o sul do Brasil. Por um lado, isso é bom porque a chuva recupera a umidade no solo e garante boas condições para o desenvolvimento das lavouras de inverno. A paralisação dos caminhoneiros que nós viemos acompanhando aqui no Mercado do Campo na última semana vem causando transtornos para o escoamento da safra. Lá no estado do Rio Grande do Sul, as paralisações elas seguiram até a noite de sábado, encerrando somente depois de uma determinação judicial. Quem acompanhou a movimentação por lá foi a repórter Annelise Nicolodi. Veja na reportagem. Em várias regiões do Rio Grande do Sul, o trânsito de caminhões está comprometido, como aqui na BR-158 em Cruz Alta. Com isso, muitas indústrias não estão conseguindo escoar a produção.
Durante o fim de semana, os caminhões que cruzaram a BR-158 foram impedidos de seguir viagem. Os motoristas eram convidados pelos líderes do movimento a parar no pátio desta indústria e participar do protesto por causa do aumento dos combustíveis. A nossa classe está defasada, nós estamos sendo humilhados dia após dia. Impostos, o caminhoneiro não sabe mais o que fazer. O aumento do diesel é um aumento muito alto. E a gente está pedindo para a população, tipo de Cruz Alta, Panambi, outras cidades do Rio Grande do Sul e até fora, que venham junto com nós. O caminhoneiro está dando a cara a tapa, em todos os caminhoneiros estão. E daí, por A ou por B, a ordem governamental vem e tira nós da estrada como se nós fossemos ladrões, sendo que nós só queremos um benefício para nós, uma aposentadoria um dia. A nossa classe está humilhada. Dia após dia ela está sendo escorraçada. Eu não sei mais, eu tenho vontade muitas vezes de sair do ramo de caminhão, só que eu não sei mais o que fazer. Os caminhoneiros tiveram o apoio de produtores rurais que levaram tratores para o meio da pista. O reajuste do PIS/COFINS nos combustíveis vai representar um aumento no custo da produção brasileira de grãos de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os impostos criados diretamente em cima do combustível, nós no transporte ou na agricultura, em qualquer setor do comércio, vai deixando insustentável a profissão. No caso do transportador rodoviário de carga, o caminhoneiro autônomo, ele não está mais conseguindo se manter. O valor do óleo diesel é muito alto e nós queremos chamar a atenção do governo para que ele ache uma forma diferente, com mais responsabilidade para governar, que nos dê condição de continuarmos trabalhando. Isso vai atingir nós, frontalmente, os caminhoneiros, mas também vai atingir a todos. Por isso nós entendemos que esse movimento deve ser de toda a sociedade, de todas as pessoas, de todos os brasileiros. E é isso que a gente espera. Nós queremos segurança, para isso nós precisamos que não seja reduzido, inclusive, as verbas para a própria Polícia Rodoviária Federal, que é quem nos protege nas estradas. É uma série de coisas que não existe economicamente como manter um país com inflação baixa, com qualidade boa de vida para o seu povo, com a peça que gera, que faz com que o país funcione com um custo desse aí, que é o combustível. O Brasil é um país agrícola e é um país que depende e sempre vai depender do transporte rodoviário. Então, o governo tem que nos ver de uma forma diferente para nos dar condição de continuarmos exercendo a nossa profissão dignamente. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Suínos, por causa dos bloqueios em diversas rodovias do Brasil, as câmaras frigoríficas e contêineres estão lotados e não tem como receber mais animais. Muitos já reduziram o ritmo de abate, mas com a impossibilidade de enviar os contêineres para os destinos e de receber os vazios, a solução será a suspensão dos processos. O setor de suínos movimenta mensalmente 600 contêineres nas rodovias gaúchas, ou seja, 400 toneladas de carne suína por dia. Já existem mandados de segurança sendo expedidos para a reintegração de posse das rodovias. Durante o fim de semana, a Justiça Federal determinou multa de R$ 5.000 para cada pessoa ou veículo que descumprir a decisão. Já no estado de Mato Grosso, a BR-163 segue com registro de bloqueios durante esta segunda-feira. O Mercado do Campo faz mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou novas vendas de milho e de soja. São 180 mil toneladas de milho só para o México. Isso referente à safra 2017-2018. Já sobre a atual safra, foram mais de 206 mil toneladas de soja para destinos não revelados. E lá nos Estados Unidos, as áreas secas continuam preocupando e a
estimativa de perdas da AG Reserve está acima de 3,5 milhões de toneladas em função desse clima que a gente também vem acompanhando aqui no mercado do campo. Até o momento, o mês de julho, de acordo com o último levantamento, o mês de julho registrou apenas 30% das chuvas esperadas para esta época do ano. E com isso, os analistas de mercado esperam que os contratos futuros de soja voltem ao patamar de $10 por bushel. E em Chicago, é claro que a oleaginosa terminou em alta diante deste cenário de seca, principalmente lá no cinturão do milho, nos Estados Unidos e no meio oeste americano. Começamos então de olho nos contratos com vencimento para agosto. Últimos negócios. Portanto, nesta segunda-feira, a $9,59 por bushel, uma alta de 1,10%. Contratos com vencimento para setembro, negociados hoje a $9,64 por bushel, alta de 1,23%. Contratos para o mês de novembro, negociados a $9,69 por bushel, alta de 1,35%. E contratos para janeiro do ano que vem, negociados a $9,78 por bushel, mais uma alta aí que vem acima de 1%. Enquanto isso, a soja BMF negociada aqui na B3, de olho no ajuste atual, contratos para o mês de setembro negociados a $21,25 a saca de soja, uma alta de 1,05%. Contratos negociados para o mês de novembro por $21,37 a saca, alta de 0,94%. Contratos negociados para janeiro do ano que vem a $21,56 a saca, uma variação, portanto, positiva de 0,89%. E contratos para março do ano que vem negociados a $21,72 a saca, uma alta de 0,79%. A soja vem apresentando então essa recuperação em função do tempo lá nos Estados Unidos e o milho passa por uma situação também bem parecida. Acompanhe aqui no telão. Milho na Bolsa de Chicago, contratos futuros para o mês de setembro, últimos negócios a $3,72 por bushel, uma alta de mais de 1,5%. Contratos para o mês de dezembro, negociados a $3,86 por bushel, mais uma alta de 1,5%. E contratos para março do ano que vem, também com uma alta acima de 1,5%, a $3,98 por bushel. O cenário, portanto, é de valorização para as duas culturas. Mercado do Campo, mais uma vez, se chama Nadiara Pereira, com informações do tempo, agora para o Nordeste brasileiro. Acompanhe. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. No norte e no nordeste do Brasil, o solo tem ficado cada vez mais seco, com níveis de umidade que chegam abaixo de 10% em toda esta área em laranja do mapa. Isso tem deixado as pastagens também muito secas e tem aumentado o risco de queimadas. Agora, para os próximos dias, o padrão de chuvas não vai mudar sobre o norte e o nordeste. Aqui sobre a faixa leste, a chuva diminui de intensidade, mas ainda ocorre desde o litoral norte da Bahia até o Rio Grande do Norte e chove ainda do norte do Maranhão até o estado do Amazonas. Só que os maiores volumes de água devem ficar concentrados apenas no estado de Roraima. No decorrer do segundo período, a chuva se desloca um pouco mais para o oeste, abrangendo grande parte do estado do Amazonas e também vai voltar a chover sobre o Acre e estado de Rondônia. Nesta área em branco do mapa, não tem previsão de chuva nesses próximos 10 dias. Do dia 18 ao dia 23, agora do mês de agosto, a chuva se espalha um pouco mais pela faixa leste do Nordeste e vai continuar chovendo de forma mais abrangente aqui sobre o meio oeste da região norte. Só que, por enquanto, não tem previsão para volumes muito expressivos de água. A aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a recuperação da economia brasileira. É o que garante o ex-ministro da Fazenda e consultor Maílson da Nóbrega. Quem conversou com ele foi o jornalista Walter Pulga Júnior. Acompanhe. Doutor Maílson, muito obrigado por participar do nosso programa. Vamos começar falando um pouco sobre a economia hoje no país, que preocupa empresários em geral e preocupa também o homem do agronegócio. Algumas reformas ainda não foram feitas. Essas reformas são indispensáveis para que nós tenhamos essa recuperação que agora parece começar a acontecer? Olha, sem dúvida alguma, porque essa recuperação atual do Brasil, que está em marcha,
todos os sinais são de que ela está acontecendo, que o país está saindo da recessão, mas é uma recuperação do que os economistas chamam de recuperação cíclica. Ela ocorre pela ocupação da capacidade ociosa na indústria, em certo segmento da agricultura, a mão de obra que está desempregada. Um novo ciclo de crescimento do Brasil para patamares de 4%, em torno disso por cento, né, depende de um novo ciclo de investimento e de inovação. E, sobretudo, da produtividade. Não é? Portanto, as reformas, e é o receituário que todo mundo conhece, elas são fundamentais para impulsionar a produtividade e, assim, o potencial de crescimento do país. E algumas delas, se não forem feitas, é o caso da Previdência, aí é uma coisa, pode ser trágica para o país, porque pode nos levar a uma situação de colapso fiscal, em que o Tesouro caminha para uma situação de insolvência, e isso é conhecido também, é um fenômeno conhecido como dominância fiscal, em que o Banco Central perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda. E aí nós voltaríamos para uma situação de inflação fora do controle, talvez ou a hiperinflação novamente, minando, talvez de forma definitiva, as nossas chances de fazer parte um dia do mundo rico. Sem as reformas, nós não teremos um avanço para a nossa economia nesse momento. São fundamentais. São fundamentais. Nesse momento a gente está tateando, começando a recuperar, mas para o futuro sim. Por quê? A produtividade, como diz um economista americano, Paul Krugman, a produtividade não é tudo na economia, é quase tudo. 80% do crescimento da produtividade americana, do crescimento da economia americana, se explica pela produtividade. E nós estamos longe disso, né? Nos últimos 20, 30 anos, a produtividade estagnou no Brasil. Dos anos 80 para cá, a produtividade cresceu 0,6% ao ano. Nos anos dourados do Brasil, fim dos anos 60, começo dos anos 70, a produtividade crescia 4,2% ao ano. Então nós precisamos fazer muita reforma, melhorar o sistema tributário, modernizar de maneira definitiva a obsoleta legislação trabalhista, investir em produtividade, fazer uma reforma política para melhorar a eficiência decisória do Congresso e diminuir o potencial de corrupção que está implícito no sistema de hoje. Tudo isso é tarefa basicamente do próximo governo. O atual governo já fez muita coisa, não é? O presidente Temer, na verdade, fez mais do que se esperava. E ele tem uma grande missão nos próximos meses, que é de articular o apoio político e, se possível, social, para a reforma da Previdência, que ela é crucial, sem a qual essas novas fases dificilmente terão lugar. O homem do agronegócio, temeroso sempre das grandes crises, dos grandes problemas, porque depende de financiamento, o governo é responsável por boa parte do financiamento para a agricultura e a pecuária, mas ele pode confiar no Brasil no futuro, porque o agronegócio tem tido um crescimento, uma importância, o senhor comentava isso agora há pouco. O agronegócio no Brasil tende a continuar nesse ritmo de crescimento que nós temos visto? Eu acho que sim, porque o agronegócio está crescendo essencialmente pela conjugação de tecnologia, que nasce com o trabalho da Embrapa, e a ela se associa outras as universidades, as empresas privadas na área de tecnologia, mas sobretudo pela capacidade empreendedora do homem do campo, particularmente aquele que migrou para o Centro-Oeste. O agronegócio no Brasil é o segmento de maior sucesso dos últimos anos, inclusive em produtividade. Não é? Eu vi outro dia uma estatística, nos últimos 50 anos nós dobramos a área cultivada com grãos e a produção multiplicou por 4, 5, não tem nada parecido, né? O Brasil, o agronegócio tornou campeão de geração de superávites comerciais. Embora represente 20% ou pouco mais do que isso da economia brasileira, o agronegócio é, neste momento, um setor que significa uma âncora, tanto para a geração de superávit comercial, quanto recentemente pela geração de emprego. É claro, o produtor rural, o homem do agronegócio, ele tem que se preocupar com o futuro, ele tem que torcer para que essa crise seja resolvida, porque muito da sua
da sua competitividade, sua capacidade de continuar a crescer, tem a ver com o que acontece da porteira para fora. Da porteira para dentro, nós somos um exemplo espetacular de sucesso. Ainda estamos longe da produtividade americana, mas crescemos mais rapidamente do que ele, podemos chegar lá. Mas depois da porteira, o ambiente é hostil ao homem do campo. As estradas são péssimas, na maioria dos casos, o sistema tributário é péssimo, a legislação trabalhista é anacrônica, custa mais transportar grãos dos centros de produção no Centro-Oeste para os portos brasileiros do que dos portos brasileiros para a China. Esse é um dado que todo mundo comenta, mostrando a dramaticidade da ineficiência do sistema de infraestrutura no Brasil. E o agricultor, o homem do agronegócio, tem que estar preocupado com tudo isso. Agora, eu não vejo razões para ser pessimista. Não tem nenhuma razão para acreditar que o Brasil vai retroceder. Os riscos existem, mas eu estou confiante de que vamos passar por essa e provavelmente eleger em 2018 um líder capaz de liderar o país no rumo de um conjunto de reformas que coloca o setor público como um impulsionador adicional do agronegócio e não como ele é hoje, um inibidor. Né? Salvo a área de crédito, que aqui e lá funciona bem, o resto, né? A gente está vendo escândalo da carne, né? Os escândalos aqui e lá no agronegócio, ele precisa passar por muita modernização. Já avançou muito. Mas se você considerar que tudo isso depende de líderes, depende de pessoas comprometidas em dar ao país e ao agronegócio em particular as condições para a prosperidade, eu acho que não há nenhuma razão para achar que isso não possa acontecer. Estou confiante de que é possível. Bom, você acaba de ouvir as palavras do ex-ministro Ailson da Nóbrega, palavras que tendem a mostrar que o futuro ainda está na mão do Brasil e o agronegócio vai estar na ponta, na frente desse crescimento econômico. Passamos o recado, ministro? Eu acho que sim, é isso mesmo. Agradeço mais uma vez a participação do ministro Ailson da Nóbrega no nosso programa. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos à programação. Tá certo. E o Mercado do Campo desta segunda-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá.